E aí galera, aqui é Ken Anime do canal KMG Animes, e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez retorno com anime mais uma vez. O anime da vez que a gente vai falar aqui são vários. A gente vai falar aqui sobre animes que tiveram remakes feitos de suas obras e ali conseguiram fazer história, conseguiram mudar a situação, salvar as franquias. Porque muitos animes, eles tiveram algumas adaptações e foram ruins, foram feias, quase ficaram abandonadas. E aí veio um remake, uma continuação barra remake e melhorou tudo e salvou aquela obra. Mas antes de comentar sobre tudo, devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive chance de nova temporada, entre outras coisas. Então você curta esse tipo de conteúdo, deixando um cardzinho aqui em cima. Vale lembrar, pessoal, que eu não fiz vídeo ontem porque simplesmente, por mais que eu tivesse prometido a vocês que ia voltar a trazer os vídeos em si, tava cansado pra caramba, fui fazer um treinozinho ainda, fui cansado ainda, não consegui me recuperar ainda dos meus treinos e até mesmo no caso da viagem. Então hoje chegou o dia de eu trazer vídeo aqui. Eu acho que deve ser até dia 18, não é isso? Eu acho que hoje é dia 18. Enfim, fiquem com o vídeo aí. Espero que vocês gostem do que eu produzi. Baki. No caso, primeiramente temos que falar que sim, este anime teve altos e baixos. E depois disso, até mesmo ficou parado por em torno de 17 anos. Mas antes de chegar lá, temos que falar da sua primeira adaptação, a OVA Grappler Baki de 1994, que por sinal, na minha opinião, ela é até bem fiel. O visual parece muito com o mangá e ela conta com em torno de 45 minutos, é quase um filme curto, onde a gente vê ali o Baki no início mesmo do mangá, seguindo realmente o que acontece. O fato é que esta obra ela não segue de forma cronológica, como a gente vai ver daqui pra frente. E aí o que acontece é que essa obra não teve muito sucesso, chegou a ter uma nota um pouco baixa, mas mesmo assim ainda alguns gostaram e ficou naquele vai e vem. Fato importante é que isso depois de muitos anos não teve continuação. Ou seja, será que realmente não deu certo essa OVA? O intuito era realmente fazer uma propaganda? Parece que não. O intuito era realmente fazer de fato uma propaganda para o mangá em si e não para que houvesse um anime. Onde até mesmo a Knight Productions não fez mais parte do comitê de produção. Quem fez agora a nova parte de Baki foi justamente outro estúdio. E é aí que chegamos mais uma vez para Grappler Baki. Agora seguindo de forma cronológica, pegando toda a história de infância de Baki. E aí tivemos uma mudança muito grande, mudança essa que deixou pessoas muito confusas, até porque quem começou a fazer foi o grupo TAC, e esse grupo TAC, que é o estúdio, ele modificou tanto que chegou a ficar um pouquinho feinha a animação. Até os visuais dos personagens começaram a mudar, porém até mesmo Itagaki meio que se aprofundou mais, onde deixou alguns easter eggs, tentou melhorar as coisas, mas mesmo assim, mesmo o público gostando e até mesmo gostando mais do que a própria OVA, que eu acho superior, a gente vê que o projeto simplesmente foi engavetado, não tivemos continuação, as coisas pararam, mas tudo isso porque naquela época era difícil fazer um tipo de anime com muitos músculos, muito detalhe nos corpos dos personagens. Era complicado para o estúdio e isso necessitava de uma equipe grande, e se não tivesse tanto sucesso, a obra em si não ia crescer tanto. Sem falar que Baki estava no seu início, apesar de Baki já ter existência aí de 10 anos, mesmo assim não era o suficiente para ser tão famoso a ponto das pessoas ficarem loucos pela obra, pelo anime. E aí depois de longas 2 temporadas do ano de 2001, parou-se tudo, e o que a gente vê é que a obra só retorna em 2018, depois de 17 anos, com um remake total, uma repaginada total, ainda assim continuando a história. Não quiseram fazer um remake da história em si, mas fazer um remake visual e ainda assim continuar. E a partir desse momento, com a Saga dos Condenados em Baki 2018 sendo aí apostado e até mesmo ajudado pela Netflix, o que acontece? Simplesmente tudo mudou. A obra ganhou tanta força, ganhou tanto poder que agora não tem mais quem pare. Baki é imparável no quesito de lançamentos da Netflix. Toda vez que ele lança, é um sucesso tão grande que geralmente a Netflix põe mais dinheiro, os estúdios põem mais dinheiro. A TMS, que faz agora um anime, tá tão empolgada que já se comprometeu a adaptar completamente Baki Son of Ogre. Então,
é uma obra que recebeu ali um bendito remake que salvou ela. Então agora o anime tá mais do que salvo e isso é legal de ver. Hellsing. Outro anime que a gente vai falar aqui, ele é um anime que teve ali a sua primeira versão até boa, com 3 episódios de 23 minutos, mas o que é interessante é que em dado momento não se tinha material para trabalhar, e aí o que se fez, além dos cortes, se fez uma adaptação de forma a fazer um final original. Muitas coisas foram mudadas, até mesmo um arco novo foi colocado. Apesar das pessoas gostarem dessa adaptação, ainda assim não ficou próximo a, no caso, o original. As pessoas não curtiram tanto como poderia acontecer. Era uma obra aclamada e até mesmo que as pessoas gostavam muito. E aí o que rola de mais interessante é que o estúdio Gonzo, depois de ter feito essa adaptação, não foi aclamado, mas mesmo assim não teve ali muitas críticas. E aí o tempo passa, o tempo vem e chegamos de 2006. Depois de quase 5 anos do lançamento da versão original da obra. E aí que vemos Hellsing Ultimate. Hellsing Ultimate já viria com um formato diferente. 10 episódios e cada episódio dele dando em torno de quase 50 minutos. Grande pra caramba, muito fiel e até mesmo sem fazer cortes bruscos. E também tem a possibilidade de terminar da forma correta, assim como acaba o mangá. E por conta disso, a gente teve tanto investimento que tivemos aí 3 estúdios trabalhando nessa obra: a Madhouse, a Satellite e a Graphinica. E esses 3 estúdios mandaram muito bem. Além da obra estar sendo fiel ao original, ela também tem uma adaptação muito boa por conta do seu gráfico, de sua fluidez na animação. Tudo correu muito bem. Sem falar que eles foram bem violentos, teve muito gore, foi muito pesado. E isso acabou agradando e muito aos fãs. Quando o pessoal lá acabou vendo que essa obra era realmente o que eles queriam, por mais que a primeira tivesse uma nota em torno de 7 e pouco nos portais aí de críticas e de notas que os fãs dão à obra, a gente vê que Hellsing Ultimate pulou em muito para 8 e cacetada. Ele cresceu bastante, porque simplesmente realmente foi um ótimo remake. Foi um remake que fez jus ao que é a obra. Hellsing é uma das obras que eu mais gosto de ver e ler, pois as duas são muito boas. Hellsing Ultimate é um remake que salvou sim a franquia de animes. Devilman Crybaby. No caso, pessoal, vamos falar aqui de uma obra que é muito antiga e que já tinha recebido uma adaptação. Porém, essa adaptação está datada, e mesmo sendo datada, ela não tem uma nota muito boa e nem tampouco chegou a, no caso, agradar tanto assim. Ela chegou a ter 39 episódios e desde o ano de 1972 até 1973 ela foi lançada, e no fim das contas a Toei Animation, que foi a responsável por essa animação, não conseguiu entregar aquilo que seria o necessário, pelo menos podemos dizer o primordial, para poder adaptar tão bem a obra Devilman. Mas o interessante de tudo é que depois de muitas décadas, depois de muito tempo, veio justamente uma obra. A obra que viria trazer essa obra de volta para todos. A obra seria Devilman Crybaby, no caso a nova versão de Devilman. E quem faria essa versão seria o estúdio Science Saru, sob a tutela da Aniplex e Netflix. Depois de tanto tempo, em 2018, essa obra veio com 10 episódios mais curtas, mais centrada, mas extremamente bem trabalhada. Agora focando na parte pesada, no gore, na parte densa, mais adulta e até mesmo deixando as coisas muito mais bem fluidas e mais entendível e degustável do que antes, sem ter que aumentar tanto a história para poder explicar o ponto específico. Mas o mais legal de tudo isso é que sim, ficou tão bom, mas tão bom que impacta. As pessoas gostaram pra caramba. Quem não conhecia, como eu também, acabei gostando, acabei querendo ver mais sobre essa obra e trouxe a obra novamente pra cima, levantou essa obra, porque realmente a versão que saiu na Netflix, a nova versão, foi muito boa. Isso é que é um remake digno, um remake de que traz realmente novas roupas, nova visão e até mesmo um estilo de arte própria, fazendo com que essa história fique mais rica e até mesmo mais moderna e bem degustável nos tempos atuais. Fate Stay Night. Esse remake aqui foi sensacional.
No caso, primeiro vamos falar da primeira versão, que é o Fate Stay Night, que por sinal adapta a Rota 1. Essa versão foi feita pelo estúdio Dean, que por sinal ainda era o melhor estúdiozinho, era um estúdio que dava pra fazer algumas coisas legais. Hoje em dia ele só vem falando besteira. Mas o fato é que esse estúdio, ele tinha feito uma boa adaptação, uma forma mediana, podemos dizer. As pessoas gostaram, foi tranquilo, mas quando eu assisto ele, quando assisti para conhecer Fate, realmente é entediante. Naquela época o estúdio já não conseguia fazer tantas animações boas, não conseguia entregar lutas impactantes, era bem demorado, era bem lenta as coisas. E com 24 episódios, a gente teve em 2006 um anime mediano. Legal às vezes para algumas pessoas, e o que acontece é que isso não deu muito fruto, até porque ninguém se importava muito com Fate, né? Não era tão grande. O que acontece é que depois de alguns anos veio o Fate Stay Night Limited Blade Works, a tentativa do estúdio de conseguir dar uma continuação, no caso, para a história. O grande problema é que simplesmente em 2010 o estúdio Dean não conseguiu fazer isso tão bem feito. Não deu tanto público assim. As pessoas não curtiram tanto. E aí o que acontece em seguida? Um outro estúdio toma as rédeas da coisa. Em 2011, após um ano, simplesmente vemos o estúdio Ufotable entrando na jogada. E ali fazendo um novo anime, Fate Zero. Fate esse que era justamente o remake perfeito, pois ele iria mostrar ali a história do início, antes mesmo do protagonista da história de Fate Stay Night estar colocado dentro das tretas do Santo Graal, das batalhas de magos. E a gente acaba vendo uma belíssima história, fora adaptada em 2 temporadas, a parte de Fate Zero, todo o arco Fate Zero, e é uma das excelentes adaptações que eu já vi. Muito bem feita, com animação extraordinária, detalhes insanos, e isso faz com que a obra chegue num nível de hype, de fama insanamente absurdo, onde até hoje a obra nunca mais teve uma queda. A obra sempre é relevante, a obra sempre tem público, a obra está insanamente poderosa por causa do estúdio Ufotable, que foi um dos trabalhos mais impressionantes com relação a remake. Foi o melhor remake que eu já vi até então. E aí o que acontece é que a gente tem o Fate Zero sendo completado e logo em seguida se parte para Fate Stay Night Limited Blade Works. Lembra lá do filme que tentaram fazer? Agora seria uma série. No caso, 2 temporadas, cada uma com 12 episódios, e assim formando todo o arco de Fate Stay Night Limited Blade Works. E agora com visual melhor ainda do que Fate Zero. Em 2014 eles conseguiram melhorar mais, o negócio foi para um lado mais insano ainda. E ainda assim conseguiu bombar mais ainda a obra cresceu mais ainda, trouxe mais público ainda para os jogos, para o próprio anime em si, para os mangás, para as versões adaptadas. Mas a coisa não parou por aí, porque em 2017 eles ainda começaram a adaptar a rota final, Fate Stay Night Heaven's Feel, que simplesmente chegou para avacalhar, porque é uma das animações com os 3D e 2Ds mais bem feitos que eu já vi. É surreal de tão bem feito que é. E aí ele chega num patamar tão alto que a obra chega a subir mais ainda de nível. E todas as outras empresas começam a querer adaptar Fate. Como por exemplo, lançar Fate Apócrifa. Como por exemplo, lançar Fate Grand Order. Como por exemplo, lançar Fate Grand Order a partir da 7ª parte. Tudo começou a crescer por causa do que o Ufotable fez com Fate. Esse foi um dos remakes que realmente abalou tudo, e claro, de forma positiva. E por último vamos falar de Jojo, o anime que fez com que todo mundo se apaixonasse por ele depois de insistência, meu amigo. Foi muita insistência para poder fazer isso funcionar. No caso, Jojo teve uma das primeiras adaptações dele, que foi justamente o Stardust Crusaders, que simplesmente foi até bem feitinho, mas o fato é que não rendeu muita coisa, porque tinha que ter algo mais, tem que ter uma direção bem feita, tem que ter um estúdio realmente muito mais bem habilitado para conseguir adaptar aquilo, até porque o foco dele não foi adaptar fielmente, não foi realmente fazer um projeto grandioso da obra, e assim não rendeu muitos frutos, né? Onde com apenas 6 episódios de 35 minutos era impossível adaptar esse arco todo por forma bem feita. E aí o que acontece é que depois de 1993, vamos pular logo para 2004, onde teve mais uma OVA. E agora o estúdio fez um trabalho até mesmo diferente, era um vídeo pequeno, 2 minutos, e isso chamou a atenção de algumas pessoas.
mas nada mudou. Até que chegamos em 2007, onde aí se faz realmente uma nova adaptação. A adaptação é essa que vai ser do Phantom Blood, onde ali seria um filme e as coisas começaram até mesmo a melhorar. Mas mesmo assim, Jojo não tinha conseguido realmente fazer de fato uma grande quantidade de fã. Vale lembrar que eu tô cortando até mesmo alguns aqui, tá? Porque é muito Jojo que fosse tentado até conseguir dar certo. Mas no fim, o que aconteceu é que quando chegou no estúdio David Production, finalmente Jojo conseguiu as pessoas certas para fazer funcionar. Até porque a primeira parte é uma parte que não agrada muitas pessoas e até mesmo inspirada em coisas daquela época. E isso até mesmo dificulta para que as pessoas gostem da obra. Mas aqui eles fizeram diferente, eles adaptaram 2 arcos em apenas uma temporada de 26 episódios. Muitos episódios, 2 arcos, então tinha a possibilidade de algo dar certo. As pessoas poderiam gostar tanto do primeiro como do segundo, e assim aconteceu. Com a adaptação desses 2 arcos foi um sucesso astronômico, onde todos começaram a amar a série. E com isso veio ser adaptada a parte 3, agora de forma mais fiel e completa, onde teve várias temporadas, sem falar que a gente teve a parte 4, a parte 5 adaptada e por fim, agora teremos a parte 6. Jojo teve uma reviravolta muito grande, foi muitas tentativas para que algo desse certo. As produtoras sempre pensaram que Jojo sim tinha como vir a crescer. É um mangá muito famoso para não ter um anime que realmente mostre que aquilo ali é uma obra diferenciada e que possa chamar a atenção e até mesmo criar fãs. O fato é que essa insistência fez com que eles realmente provassem que sim, Jojo era um sucesso e Jojo seria uma franquia que iria bombar como anime. E é isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui. Rapaz, muitos animes tiveram suas franquias, no caso das telinhas, salvas, porque pelo menos nos mangás eles estavam indo bem. Mas o fato é que a gente nunca teria uma nova temporada se não fosse esses remakes, cara. Esses remakes ajudaram em muito e até mesmo cobriram toda a obra, né? Tem muitos animes que eles lançam e quando a gente vai ver não chegou no final, ou até faz um final original que não fica tão legal como é o final original da obra em si. Isso me lembra muito Kill la Kill, mas vamos ver se eles têm um remake, né, e fazem um final original, seria legal. Mas é isso aí, pessoal, se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!